Você é uma pessoa que chora? Chora muito? Chora pouco? Quase não chora? O choro ele é um recurso fisiológico que nos dá o suporte para um momento intenso de emoção. Então, nós não temos tempo de elaborar rapidamente algo que está acontecendo e nos fazendo sofrer muito. Então, nós choramos, transborda, não dá tempo de elaborar para não chorar. Então, a gente chora porque a emoção é maior do que o tempo que nós temos ali de elaborar uma situação difícil. Mas, se você se percebe chorando em qualquer situação, por exemplo, no trabalho você foi cobrado ou foi criticado, foi mal avaliado e já se sente fragilizado, então você chora, você tem que ir para o banheiro chorar. Ou então, no lugar de mãe, de pai, diante de um filho, acontece alguma coisa corriqueira, assim, e você está cansado e você chora. O choro indica não só a nossa válvula de escape para algo que está demais e assim nos ajuda a esvaziar e proteger mesmo, né, o nosso físico e nos ajuda a aliviar o nosso psíquico também, porque é como se nós pudéssemos drenar um pouco do que estamos sentindo. Mas o choro também, muito rotineiro, vamos dizer assim, muito frequente e constante, pode indicar que a gente está numa postura na vida muito como a criança. Porque quando nós estamos numa postura de adulto, né, nós nos encaixamos numa postura de adulto, assim, com consciência, a gente ganha força para lidar, para negociar, para conversar, para realizar. E acontece muito comumente, e com todo mundo acontece isso, em alguma fase da vida, ou por não estarmos mais tratados, né, do nosso emocional, do nosso psicológico, então a gente está vivendo muito assim, na criança, numa criança frágil, né, que nós já fomos um dia, numa criança impotente, numa criança que foi machucada, que viveu experiências difíceis, porque o choro, veja bem, o choro é o recurso da não fala. Então, quando o bebezinho não consegue falar, ele chora. Quando a criancinha machuca o seu joelho, não consegue explicar a intensidade da dor, ela só chora. Enquanto não se desenvolve o entendimento, não se tem representações, não se tem o cognitivo desenvolvido, então a criança não tem recursos para elaborar as coisas e nem falar, nem explicar de uma forma que ela forme, né, a ideia para te dizer o que ela está sentindo. Então, o único recurso é o choro. O choro é um recurso da não fala, então ele basicamente é um recurso infantil, né? Um movimento infantil. Então, a não ser que nós estejamos em uma situação de que o adulto não está dando conta mesmo, né? Uma situação muito significativa e intensa, então que a gente chora mesmo, porque daí é saudável, né? Chorarmos. Então, nós podemos estar mantendo uma postura no lugar de criança, né? E quando a gente tem que mudar de postura, assim, estou mesmo chorando muito, parece que eu estou muito frágil, no meu relacionamento eu não consigo conversar, eu já choro, a pessoa fala alguma coisa, eu não tenho condição nem de discutir aquilo, né? Eu já choro. Então a gente vê que a gente está numa postura mais infantil, impotente, muito passiva. Então, com consciência, a gente vai trabalhando isso e nos colocando mesmo assim, na ideia, como se eu estivesse na ideia, na consciência, como se eu estivesse me encaixando no adulto, né? Então, assim, assim como eu me encaixo quando eu chego na empresa, sento na cadeira do escritório e ali eu sou o profissional, então ali eu sento e me encaixo naquela postura. Ou em outro lugar, de pai ou de mãe diante de um filho, eu me encaixo ali na postura de pai, de mãe. Ou numa postura de um amigo, quando eu estou com um amigo. Da mesma forma, nós vamos nos encaixar numa postura de adulto forte diante da vida, diante das situações. Então eu mantenho essa consciência e essa percepção
alerta, né, de que eu posso me colocar no meu adulto, o adulto que já trabalha, o adulto que consegue sim tomar decisões porque é inteligente, o adulto que pode conversar para resolver as coisas e não se retirar, fugir ou chorar, né? Essa é a importância de nós conhecermos essa mobilidade, né? Da gente sair de um lugar ou voltar para o lugar, porque isso realmente acontece. É dentro de nós, é subjetivo, mas acontece. Então, faça sua análise aí, né? Como você tem se comportado nas situações da vida, dos relacionamentos, nos locais que você frequenta, nas diferentes posições das relações, né? Se você tem sido mais adulto ou se você tem sido mais a criança. Aí precisa voltar para o seu adulto. No nosso lugar, nós ganhamos